A tinta a óleo, ela é feita de vários pigmentos naturais. Mas vocês sabiam que antigamente, além de ser feitas com pigmentos naturais, eles misturavam com claras de ovos? Sim, e os pigmentos naturais eram de tudo, desde pedras, rochas, folhas, flores, até xixi de vaca para fazer a tinta amarela. Sim, gente, verdade. Isso é uma coisa que virou piada na academia de arte, porque meu pai sempre conta essa história. Antigamente eles usavam todos os tipos de pigmentos naturais que eles encontrassem para fazer as cores. Hoje eu vou falar sobre a tinta a óleo, os seus processos, algumas dicas e truques para ajudar vocês nas pinturas. Olá, gente! Eu sou a Carol Wang, eu sou artista plástica e hoje eu vou falar algumas coisas que facilitam muito, que me ajudariam desde o início do processo, que eu fui aprendendo, juntei para falar para vocês. O processo da tinta a óleo, ela tem um cheiro um pouco mais forte e alguns cuidados são necessários, já que a gente está trabalhando com solventes e diluentes que podem ser tóxicos. Então, a minha recomendação para você que se sente muito incomodado com o cheiro ou que tem alergia é começar utilizando a tinta acrílica, que ela é uma tinta mais nova, recente e que tem menos problema que a tinta a óleo. Uma das principais características da pintura a óleo é que ela demora bastante para secar. Isso é uma grande vantagem na pintura a óleo, porque você pode ir lá, retocar, remexer um pouco, pode mesclar as tintas, então existem várias vantagens na pintura a óleo. Aqui é onde eu guardo todas as minhas tintas a óleo. A gente tem várias marcas no mercado, vale a pena experimentar, mas tem muitas cores também que vocês vão se familiarizando com as tintas. É muito legal conhecer as tintas, assim vai adiantar muito no processo da pintura e que cor, que tom você quer usar, você já sabe pela tinta que você vai estar usando. Além das tintas, claro, a gente vai ter alguns diluentes que são utilizados com a pintura a óleo. É possível fazer a pintura só com a tinta? Sim, essa se chama pintura crua. Mas o delicioso de pintar com a óleo é usar os diluentes solventes, que são a terebentina ou ecosolve e óleo de linhaça, ou um outro tipo de óleo específico para pintura a óleo. Bem, para fazer essa mistura, você vai ter que colocar 50% de terebentina e 50% de óleo de linhaça em um recipiente. Tem mais um solvente que é esse daqui, o secante de cobalto. O secante de cobalto eu não utilizo ele, mas eu conheço muita gente que usa. Para que ele serve? Para secar. O secante de cobalto você vai colocar algumas gotas junto dessa mistura. Por que eu não utilizo ele? O secante de cobalto, ele pode craquelar a pintura, dependendo se você colocar muito desse diluente junto na mistura. Ele pode transformar a sua pintura em amarelada. Então, eu não uso muito, mas a vantagem dele, para quem usa, é porque seca um pouco mais rápido a pintura. Levando em conta que a óleo pode demorar semanas para secar totalmente. Então, quem quiser usar ou quem já usou, depois me contem aí o que vocês acharam da experiência de secante de cobalto. Eu tenho, mas não utilizo. Esse daqui é o recipiente que eu utilizo para fazer essa mistura de terebentina ou ecosolve junto com o óleo de linhaça, que é natural. Bem, eu coloco metade e metade aqui dentro e esse é um potinho apropriado para isso. Então, dentro ele é todo de metal. E ele tem essa haste aqui que a gente pode colocar em algum suporte, como se fosse no nosso vidro, ou no nosso godê, ou na nossa paleta, o que for que vocês utilizem. E aí, só fechar e ele vedou. Também é bom, prático para também não ficar gastando vários potinhos. Tá, a gente vai falar de uma parte que é muito importante também, que é o rascunho. Então eu vou fazer aqui
o desenho da arte para mostrar para vocês. E é bem fácil, vocês podem fazer com lápis, com pastel seco, aquarela, o que for. Alguma coisa que seja prática e que você, da sua preferência mesmo. Gente, é claro que é só uma dica. Não custa nada a gente fazer o desenho antes. Além do mais, a gente já prepara para entender quais são os volumes, as formas, aonde vai ser cada coisa. E a gente pratica o desenho, né? Eu tenho um outro vídeo aqui no canal. Lá eu mostro vários sketches de muitos desenhos que eu já fiz. E vocês podem acompanhar lá a evolução também. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês eu fazendo o sketch dessa arte aqui. E o material que eu vou utilizar pra essa arte é o papel Mitentes. Esse é um bloco muito legal que vem de várias cores, então a gente pode escolher qual tom. Eu achei o máximo esse papel. E o outro material que eu vou usar, esse kit 24 cores de pastel seco. Esboçar as ideias é uma parte importante do processo. Além de favorecer as habilidades motoras, é uma forma de termos cada vez mais controle sobre os nossos movimentos e desenvolvermos também a noção espacial. Gosto de desenhar antes para também saber o que eu vou enfrentar na pintura. Não é uma regra desenhar antes, somente uma dica amiga para a gente aprimorar cada vez mais. Não se esqueça, nessa parte do processo, de curtir muito. Então, pegue seu material favorito de esboço, que pode ser um lápis, um giz, caneta, carvão, pastel, o que for. Mas relaxe e divirta-se. A tela em branco em mãos, vocês podem começar fazendo o desenho com o carvão vegetal. Ele é ótimo porque ele sai facinho. E depois passar a primeira camada de tinta em toda a tela. Sim, gente, preparar a tela é muito bom, ajuda no processo, ele já desliza, ele já ajuda muito o adiantamento do início da pintura. Outra dica é: vai começar com a pintura, gente, não inicia nem com o preto puro ou o branco puro. Eles já estouram a pintura. Então dá pra fazer essa arte começando com cores escuras, fazendo mescla de cores, como o marrom com o azul, ou os mais claros como os de Nápoles, alguma cor mais creme. E deixa o branco e o preto pro final, que vai ser os nossos pontos de ouro da pintura. Então guarda, reserva o branco e preto mais pro final da pintura. Lembra que a pintura, ela é como se fosse uma pirâmide. Tem a base e a gente vai subindo até o topo dessa pirâmide, colocando os detalhes finais. Outra dica também é começar com um pincel mais largo. Sim, gente, o pincel, ele amplia ou diminui o nosso campo de visão. Então, fazendo com um pincel mais largo, além dele agilizar o processo, ele também aumenta o nosso campo de visão. E assim como eu disse, a base da pirâmide, ela é larga e a gente precisa fazer movimentos precisos, mais rápidos. Então, começa com um pincel mais largo e depois vai diminuindo para uns menorzinhos, para o detalhe e o final da pintura. A pintura a óleo tem o seu processo de secagem mais lento. Então, acredito que a pressa, nesse caso, é inimiga da perfeição e amiga da frustração. Respeite o tempo da pintura e aproveite esse tempo para analisar ela de longe, colocar a pintura em outra parede, parar, respirar e criar uma conexão com a sua arte. Gente, sério, não dá, sério. Alexa, abaixar o volume. Gente, olha a situação da Frida no ateliê. Ela, olha como ela tá. Peraí, tô fazendo essa pintura. Calma aí, gente. Ela acorda, peraí. Era só pra mostrar a Frida mesmo, meu bebezão. Agora eu vou voltar a pintura aqui. Essa pintura que eu estou fazendo, ela faz parte de uma das séries que eu estou trabalhando, onde revela através da arte a relação entre a força animal e as culturas. Há um provérbio que eu acho muito lindo que diz: até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. Então, o que você pensa a seu próprio respeito? Se a sua maior obra de arte é a vida que você vive,
Que vida escolherá para deixar para trás como a sua maior obra-prima? Muito importante na pintura a óleo é que o ideal não é misturar as duas técnicas, acrílica e óleo. Mas se acontecer alguma exceção que vocês precisam misturar as duas técnicas, gente, a acrílica é sempre por baixo e a óleo sempre por cima. Lembra daquelas aulas de ciência que a gente coloca água com óleo, o óleo sempre tá por cima? Gente, não se esqueçam dessa regrinha básica. Se por alguma razão vocês tiverem que misturar, a tinta óleo sempre fica por cima. Se a tinta óleo for por baixo, vai dar ruim total. Ou só usar óleo, deixar ela puríssima, ou se caso tiver uma exceção, óleo sempre por cima. Vocês estão acompanhando o processo dessa pintura aqui, que eu estou fazendo a óleo. Gente, essa é uma daquelas exceções. Sim, a base dela é uma pintura acrílica. O que aconteceu foi que essa daqui é uma pintura de 2014 e eu não gostei dela. Por algum motivo, eu decidi transformar, renovar como a fênix da arte, renascendo das cinzas. Eu transformei de acrílica para óleo, porque nessa época de 2014 eu só trabalhava com acrílica, só fazia pintura acrílica e eu não havia gostado da pintura. E eu decidi evoluir, transcender e praticar a pintura a óleo. Eu apaguei a pintura que estava em acrílica e comecei a óleo. Organize a sua área de trabalho. Sim. Estabeleça um espaço onde seja bem ventilado. Eu já comentei com vocês que o cheiro é forte e é sempre bom quando a gente vai fazer uma pintura que usa tinta, que usa solventes, um lugar bem aberto, arejado, ventilado e sempre em algum lugar onde você possa ver todos os seus materiais. Isso é muito bom, que ajuda na praticidade. Se você precisar de alguma coisa, você já pega. E também é legal para se inspirar. Então você, às vezes, até no seu momento de descanso, você observa uma tinta, tem alguma ideia, deixe seus materiais sempre perto, prático e bem fácil para você poder pegar. Mesmo que você não esteja pintando, também vai tornar o processo de pintar muito mais fácil. Vem cá, deixa eu mostrar para vocês. Esse suporte de vidro, ele também é muito bacana para pintura. Tem um vídeo do Reforma parte 1 que mostra eu fazendo ele. É bem fácil e é muito prático. Eu tenho alguns vidros bem velhos ali que eu não ia mais usar, ia descartar. O que eu fiz foi pegar ele e pintar de cinza embaixo. Ela é a minha nova paleta. Para fazer com pintura a óleo é muito bom, até a acrílica serve. Para limpar também é muito fácil e prático. Eu vou mostrar pra vocês. Reutilizável e é uma delicinha pra colocar a tinta. Eu peguei uma espátula e aí, ó, é só raspar. Ela não tá totalmente seca. E aqui eu vou raspando. Primeiro eu tô fazendo sem nenhum produto, mas a gente pode adicionar algum solvente para diluir melhor e eu conseguir facilitar a limpeza. Aqui eu coloquei o mesmo que eu uso para pintura, que é a terebentina. Vou passar só para amolecer primeiro.
pano. Novinha! Vocês tinham visto a citação como estava antes? Sim, agora tá novinha em folha, pronta para ser utilizada novamente. Eu poderia ter feito direto aqui nessa cinza. Ah, mas eu gosto de colocar aqui também, não sei, ter dois. Às vezes eu posso tirar daqui e colocar numa outra mesa. E outra dica é o pano. O pano, além dele ser utilizado para limpar, ele também me ajuda na pintura. Sabe aquele caso de emergência que você precisa limpar alguma coisa? Sempre deixa um paninho do lado. Além dele limpar a sua paleta, ele também ajuda a remover o excesso da tinta do pincel. Então eu sempre uso assim pra limpar o pincel. Você também pode colocar um pouquinho de terebentina, que é o solvente, e vai deixar os seus pincéis limpinhos. Tá. Mais um outro item necessário é a luva. Gente, eu gosto muito de usar as luvas pra pintura ou pra deixar perto no ateliê, porque eu sempre uso elas, seja pra limpar alguma coisa, seja pra pintura a óleo. Sempre cai uma melequinha e uma melequinha já vira uma lambança, às vezes eu tenho tinta na cara, então eu gosto de utilizar a luva, porque às vezes eu mesclo, quando eu vou almoçar, eu já pego, tiro a luva, eu já sei que minha mão tá limpinha, e aí eu lavo bem as mãos. Então a luva é muito necessária. E vamos falar um pouquinho das luvas. Essa daqui é uma luva de plástico. Eu gosto dela. A desvantagem é que ela fica um pouquinho soltinha, então, né, não é aquele super atrito na mão, mas ela é boa porque também fica soltinha, né? Porque eu tenho a outra luva que é de silicone. Tá. Essa é a luva que eu mostrei pra vocês. Ela é a de plástico que eu disse, né, que chama luva vinil. A gente tem essa opção, que é a luva que todo mundo já conhece, que é a luva de látex, borracha natural. Ela fica bem justa na mão, também é super útil, dá pra utilizar. Eu só não gosto porque ela fica muito suada na mão, sabe? Mas às vezes eu uso ela também, tipo hoje, por exemplo, eu também usei. E tem a última e uma outra opção, que é a luva de tecido. Essa luva de tecido, ela é muito boa. Ela é ótima porque ela não precisa ser descartada. Você pode só lavar e reutilizar. O meio ambiente também agradece por utilizar essas luvas. Eu também gosto de usar ela para trabalhos grandes e assim, não preciso comprar muitas. É só uma luva de tecido e tá bom, já tá. É só lavar depois. E, gente, esse daqui é o meu amigo, o Tento. O Tento, ele é um item que era muito utilizado antigamente, desde as pinturas clássicas. E o Tento, ele é um amigo da precisão. A gente utiliza ele como um suporte pra gente não ter que apoiar. Eu já comentei com vocês que a pintura a óleo demora pra secar e às vezes a gente coloca aquele dedinho que sempre mancha tudo. O Tento, ele tá pra isso também e pra gente fazer todas as pinturas e detalhes com precisão. Vem cá, deixa eu mostrar pra vocês. Pra apoiar e fazendo os detalhes muito mais precisos. Por exemplo, preciso fazer alguma coisa muito delicada, que eu preciso estar paradinha. A gente vem, se apoia no Tento e faz o movimento da pintura. Agora que tá tudo limpo e organizado, faltou o quê? Os pincéis, eles estão sujos de tinta. Para limpar, vocês utilizarem o pano para remover bastante o excesso, amolecer ele com a terebentina ou então limpar com água e sabão. É muito importante lavar bem os pincéis, porque assim garante toda a durabilidade deles. E, gente, essas foram as dicas, alguns truques e um pouquinho do processo da minha arte a óleo, com o rascunho também. E uma das dicas mais importantes que eu dou pra vocês é: aproveitem muito todo o processo da pintura a óleo. Isso também faz parte, aproveitar pra estar sempre podendo desenvolver mais, com mais alegria, com mais entusiasmo, aprender com os erros. É super importante vocês utilizarem essas dicas
para vocês adaptarem para o espacinho de vocês, para o processo de vocês e descobrirem, desbravarem, evoluírem da sua maneira. Foi assim que eu também aprendi. Eu peguei as dicas de outros artistas, de pessoas que eu admiro e fui adaptando para mim. E é isso que vocês podem fazer também. E também a gente se envolve nesse processo todo, a gente compartilha. Se vocês gostaram dessas dicas, se inscrevam, porque eu vou estar sempre compartilhando mais do que eu estou aprendendo, das minhas experiências, e sempre vai ter vídeo aqui no canal. Coloquem uma boa música, relaxem, pensem em uma arte que vocês vão adorar, que vocês vão evoluir com todo esse processo, e aproveitem e divirtam-se, gente. E é isso, até a próxima arte!